Amigos do Saúde Digital, hoje nós vamos inovar aqui no podcast. Vou fazer um episódio diferente, vai ser eu comigo mesmo. Vou trazer aqui para vocês, abordar uma questão que sempre me intrigou e ainda me intriga. Você já parou para pensar que os Estados Unidos têm, dentre as 10 empresas que têm o maior valor de mercado atualmente, a gente está gravando esse podcast em agosto de 2023, dentre as 10 empresas com maior valor de mercado hoje no mundo, 9 são dos Estados Unidos, 9 são de bandeira americana. Uma delas é uma petrolífera lá da Arábia Saudita. Mas outra coisa intrigante é que das 10 pessoas mais ricas do mundo, 9 também são americanas. Isso são dados de agosto de 2023. Tem um francês que está nessa lista, que ele é dono das empresas de luxo, boutiques de luxo, Christian Dior e outras. Isso pode parecer, pessoal, que é óbvio, né? Mas Estados Unidos, potência, primeira potência. Mas em um mundo globalizado, em que todos os países praticamente têm acesso quase às mesmas coisas, há uma diferença muito acentuada do que acontece nos Estados Unidos, no ponto de vista das maiores empresas e das pessoas mais ricas. Isso me chama a atenção. E, recentemente, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra a convite da Roche em Anaheim, uma cidade que fica perto de Los Angeles, na Califórnia. Eu pude ficar ali 10 dias entre Los Angeles e Connecticut, que eu visitei a cidade de New Haven, onde fica a Universidade de Yale, e eu pude fazer algumas reflexões para tentar responder por que as maiores empresas e as pessoas mais ricas estão nos Estados Unidos. E aí que eu quero discutir com você. Começando pela minha chegada em New Haven, que é uma cidade que fica a 1 hora de Nova York, e foi onde nasceu a Universidade de Yale. A Universidade de Yale, pessoal, ela tem mais de 300 anos. Ela está entre uma das 5 maiores universidades dos Estados Unidos, uma das maiores do mundo, que mais publica e que mais produz conhecimento. A cidade de New Haven é uma cidade pequena, bem charmosa e parece uma biblioteca ao ar livre. Os espaços de estudo, de arte, de cultura, é muito marcante e muito potencializado e estimulado pela universidade. O que eu pude notar lá na Universidade de Yale? Muita proximidade da iniciativa privada. Uma faculdade tradicional, com uma grande influência no mundo inteiro e que não tem medo da iniciativa privada. Quando eu olho aqui para o Brasil, me parece que as principais universidades, as escolas públicas, elas têm medo da iniciativa privada. Eu vou chamar dessa maneira. E eu acho que é uma perda para todo mundo. A gente vê nas universidades americanas que a proximidade, a parceria, a interação com a iniciativa privada, desde que ética, transparente, todos ganham. E Yale é uma prova disso. Uma coisa que me chamou muita atenção são as bibliotecas públicas que tem lá. São várias, gratuitas, muito bonitas, os prédios, as edificações muito bonitas, parecendo verdadeiros castelos. E várias tecnologias disponíveis para a população. Impressora 3D, todos os materiais para você fazer arte, fazer pintura, enfim. Às vezes a gente pode pensar que biblioteca é uma coisa que está em desuso, né, com o meio digital, mas eu pude perceber que quando você cria esses espaços de introspecção, de contemplação, mesmo a pessoa estando no digital ou consumindo o digital, ela quer frequentar esses espaços. As bibliotecas lá são relativamente cheias,
com uma frequência legal de pessoas dentro dos espaços, e todas estão com seus iPads, com seus laptops, elas não estão abrindo mão do digital, mas aquele espaço físico permite que a pessoa volte para a contemplação, volte para o estudo, volte para a introspecção. Então isso me chamou muita atenção. Uma outra coisa é a quantidade de doação de ex-alunos de Yale, vários prédios assim maravilhosos, modernos, e tem a plaquinha. Isso foi doado pelo aluno tal que teve sucesso e trouxe de volta para cá. Outro ponto que pude perceber, e você já deve saber disso, né? Mas carro elétrico. Carro elétrico, uma verdadeira febre nos Estados Unidos. E é muito interessante porque os Estados Unidos, eles possuem as principais, aquelas SUVs, né? Aqueles carros grandes, gigantes, né? E lado a lado com esses carros, a gente tem os carros elétricos, que ganham muita força e realmente são bons. Tive a oportunidade de chamar um Uber, e quando eu olho ali, o que chega no Uber? Chegou um Tesla. Falei, caramba, eu vou de Tesla no Uber. E a viagem ia durar 30 minutos. Eu fui conversando com o motorista de Uber sobre o Tesla. E ele foi me contando, assim, das particularidades daquele carro. E aí, eu trago à tona aqui uma reflexão sobre a pessoa mais rica do mundo atualmente, Elon Musk, que é dono da Tesla. E o que ele fez e o que ele está fazendo. A Tesla, pessoal, virou o carro Tesla virou nitidamente um carro por assinatura. O que é isso? A empresa, ao vender o carro, ela vende vários serviços associados, o que faz aumentar o LTV, né, o Lifetime Value daquele cliente que compra o carro. Então, o cara compra o carro e ainda continua comprando várias coisas da Tesla ou do conglomerado do Elon Musk. Por exemplo, o GPS. O GPS do carro, ele é pago $20 mês. Só que o GPS é diferente do seu Waze, do seu Google Maps. É o GPS com os satélites da Tesla, o que traz uma qualidade de imagem e o rastreamento de fluxo quase que em tempo real. E os motoristas notam, falam assim, não, eu pago porque é muito melhor usar o GPS aqui da Tesla do que o Waze ou o Google Maps, os concorrentes. Piloto automático, né, a grande tecnologia que todos conhecem, é também pago. Para você habilitar o software de piloto automático, você tem que pagar uma assinatura para o carro. Coisas interessantes, postos de recarga. O Elon Musk e as suas empresas estão criando novos postos de combustíveis, só que esses não tem combustível fóssil, tem energia elétrica. Qual que é a diferença se a pessoa pode carregar em casa? É que se você for no posto lá do Elon Musk, você dá uma carga completa no seu carro por $30 em 1 hora. Se você for recarregar no seu carro na sua casa, você vai gastar em torno de 6, 8 horas, segundo eu pesquisei lá com os motoristas dos Teslas. E mais, ele não só vende o piloto automático, ele não só vende o GPS, como ele vende a energia nos postos, né, de recarga e a placa solar. Quando você chega, eu visitei uma concessionária da Tesla, quando você chega lá, além de ter tudo isso para você comprar, né, todas as coisas que fazem sentido na jornada do cliente, do consumidor, ele também te vende placas para você levar, para você instalar na sua casa e recarregar o seu carro. Então, você vê como que a jornada do cliente é muito focada, alavancado pelo Elon Musk, que particularmente eu sou fã dos negócios dele. Outro ponto muito interessante, pessoal, e aí a gente vai falar assim da cultura americana, coisa que não é novidade para ninguém, né? A facilidade que você tem para consumir um conteúdo, aliás, consumir qualquer produto lá, é muito grande, né? O Walmart, a cada 2 quarteirões você tem um Walmart. São
verdadeiros, assim, dezenas de shoppings ao céu aberto. E a gente se pergunta, cara, como que consegue, né? Como que tem riqueza suficiente ali naquele país para sustentar tantos estabelecimentos comerciais, tantas estruturas físicas, né? Mas os caras conseguem e você olha, as pessoas frequentam e consomem, né? A gente pode achar isso ruim, pode achar isso bom, mas o que eu quero dizer é que eles montam todo um esquema para as pessoas consumirem mais. E a gente pode ter o contra, né? Pode achar que isso é ruim, que isso é o consumismo, isso endividamento, que como de fato o endividamento lá é alto. Mas na minha cabeça de empreendedor, de pessoas que pensam como negócio, eu fico admirado da excelência que eles fazem com que as pessoas, em retirar atritos e melhorar processos para as pessoas consumirem. Um desses exemplos é o aeroporto. Eu cheguei na cidade de Newark, não é New York, é Newark. É a capital de New Jersey. E o aeroporto de lá, ao invés de você ter ali na sala de embarque as cadeirinhas, elas são sempre mesas e cadeiras. Então, muitas mesas e cadeiras. E eu achei isso sensacional, porque se você for pensar ali na sua experiência esperando um avião, ou você vai abrir o seu laptop atualmente para fazer alguma coisa, para trabalhar, ou você está apertado ali, correndo e você quer comer alguma coisa. Então, quando ele monta essa estrutura de mesas e cadeiras, ele oferece também, além de vários postos, como se fossem coworkings, né? Vários postos para recarregar o seu celular, o seu tablet, o seu notebook. Ele oferece verdadeiras praças de alimentação. Então, ele dá a ferramenta que é para você comer, mas ele te dá opções de comida. Então, verdadeiras praças de alimentação dentro da área de embarque do aeroporto. Achei super interessante também, voltado para a experiência do usuário. Então, o que a pessoa quer quando está esperando para embarcar num avião, né? E baseado nisso, as pessoas arrumam, né, os empresários, os negócios se constroem para atender o cliente. E é lógico que as empresas vão vender mais ali dentro daquele espaço, o aeroporto vai arrecadar mais de royalties com essas empresas que eles hospedam ali, essas empresas de alimentação, enfim, focado na experiência do usuário. Outro lance extremamente interessante, que talvez esse seja o mais subjetivo. Como o trânsito funciona. Eu tive a oportunidade de alugar um carro e rodar bastante ali. E algumas regras de trânsito me chamaram a atenção para melhor. Primeira delas, sinal vermelho. Você está num sinal vermelho. 99% dos casos, o sinal está vermelho e você pode fazer a conversão para a direita, mesmo o sinal estando vermelho. Não tem placa, não tem nada avisando. Quando você não pode, aí tem uma placa. Você não pode fazer a conversão para a direita. Por que isso? Por que aqui no Brasil não é assim? Se você parar para pensar, é muito mais lógico essa regra. Porque se você está parado e você vai converter a direita na sua mão, você consegue ter visibilidade das pessoas que estão vindo na via e você consegue ter visibilidade do pedestre. Então, para que eu vou parar se eu consigo ir avançando devagarzinho, tendo visibilidade? Para que eu vou esperar o semáforo? É melhor que eu entre logo na via e deixe o trânsito fluir. Segunda ponto interessante. Tem uma faixa, que é a faixa mais à esquerda, que é a de tráfego livre, de mais rápida, né? Onde você consegue trafegar mais rápido, que chama carpool. É o seguinte, você só pode usar aquela faixa se você tiver com alguém, pelo menos com mais uma pessoa dentro do seu carro. Para pensar. Se você tá levando alguém com você, você tem como benefício usar a faixa rápida, que geralmente está mais vazia também. E com isso, você tá tirando ou um carro do trânsito ou uma pessoa do transporte público. Vocês já pararam para pensar a facilidade que é implementar uma regra dessa? Aqui no Brasil,
talvez, pessoal, aí a gente pode ver com vários problemas, né? A gente pode falar assim, mas o pessoal ia comprar no Mercado Livre um manequim e colocar lá do lado para, se a câmera pegar e for multar, passar como uma pessoa. Enfim, esse é o pensamento, eu acho, que retrógrado, esse é o pensamento que eu acho que não nos faz avançar. E o pensamento que eu quero trazer e que eu quero propagar com muito pouco investimento, basicamente placas, somente placas, informações e um sistema de câmera para multar quem não respeita, você consegue melhorar o trânsito. Você consegue trazer para tirar pessoas ou do transporte público ou tirar carros da via. E uma ação fácil de ser implementada, que pode ser facilmente testada e medido o impacto, né? Então eu tendo a pensar que os americanos eles são mais rápidos para testar iniciativas baratas e medir o impacto disso. Uma outra questão clara, que isso todo mundo já sabe disso e conhece, né, que é o autoabastecimento. Você chega num posto de gasolina, não tem ninguém para abastecer o carro lá. Você para pensar, mas cara, por que o Brasil, isso já está lá há muito tempo, né? Por que o Brasil não evolui para isso, né? Eu também não sei. Por que o Brasil não tem isso? É tão tranquilo, você vai lá, pega. E o que a gente não pensa, pessoal, é que isso naturalmente, economicamente, isso reflete no preço do combustível. Deve refletir no preço do combustível. Porque menos pessoas, menos mão de obra, menos custo pro posto, que poderia ser repassado para o cliente. E me espanta a gente não ter ainda aqui no Brasil nenhuma iniciativa desse jeito. Eu não conheço. Talvez se você conhecer, me conta, @LorenzoTomé, manda para mim que eu quero conhecer. Porque é tão simples. E por que a gente não tem isso, né? Será que temos vergonha de sujar as mãos? Será que a gente a gente quer ser mais servido do que servir? Será que a gente não pode experimentar lá e aprender como é que faz? E o povo vai falar, mas o povo do Brasil é iletrado, não vai saber, ou vai roubar e não vai pagar. Por isso, talvez, que a gente não avance, e talvez por isso que dentre as 10 empresas do mundo, ou entre as 10 pessoas mais ricas, a gente ainda não vê nenhum brasileiro. Pessoal, finalizando aqui a minha reflexão, é o seguinte. Na minha opinião, o Estado americano, ele confia muito mais no cidadão. Ele confere mais autonomia, até prova em contrário. O fato do cidadão ter esses autoabastecimentos, próprio refletido nas leis de trânsito, o Estado facilitar a formação, a construção de novos negócios, abertura de empresas, né? Isso passa a impressão para mim que ele se constrói como um país de oportunidades. Uma terra de oportunidades que oferece para o cidadão. Aqui, ó, vai lá, tá com você. Agora é com você. Se você não demonstrar a permissão que eu estou te dando, aí nós vamos tratar em outra instância. E é óbvio que os Estados Unidos tem vários problemas, principalmente no setor de saúde, uma saúde cara, com desfechos ruins, e eu não estou falando que 1000 maravilhas não tem problema. Mas, sem dúvida, é um país que abraça aqueles que querem empreender, que querem fazer negócio e dá oportunidade para essas pessoas. Talvez por isso, uma das hipóteses é que, dentre as 10 empresas mais ricas do mundo, 9 são americanas. Talvez por isso, dentre as 10 pessoas mais ricas do mundo, 9 são americanos. Conta pra mim o que você achou desse meu novo quadro aqui. Me dá seu feedback, concorda ou não concorda, fala comigo e manda um recadinho no @LorenzoTomé, pode mandar e-mail, contato@saudidigital.tech. Eu quero ouvir sua opinião do que você achou da minha reflexão aqui. Obrigado e até a semana que vem.